Fidelidade, uma das 9 virtudes do fruto do Espírito Santo. Mas o que significa ser fiel? Ser fiel é ser leal, é ser constante, é ser alguém verdadeiro que ama a verdade e que vive segundo esta verdade. É ser alguém confiável, é ser alguém íntegro, é ser alguém que cumpre o que promete. Quando pensamos sobre fidelidade num mundo onde é tão fácil quebrar alianças, quebrar votos, nós precisamos mais uma vez ir para a Bíblia Sagrada. Jesus é o nosso exemplo maior do que é ser íntegro, do que é ser fiel, pois o seu amor é leal. Um amor leal que não desiste, que não decepciona, que não mente, que nunca falha. Ao olharmos para Jesus, nós percebemos o quão pequenos nós somos, o quão frágeis no quesito fidelidade. Mas quando Jesus nos alcança, porque sim, Ele nos alcança através das suas atitudes, da sua presença e daquilo que Ele fez. Jesus, Ele veio ao mundo para uma missão de morrer na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar, no lugar de toda a humanidade ferida, de toda a humanidade caída pelo pecado. Então ele vem ao mundo e aos 30 anos aproximadamente ele é batizado. O batismo significa uma imersão não apenas nas águas, mas agora no Espírito Santo. Ao ser batizado, ele que não havia pecado, nunca pecou, um homem justo, ele abre um caminho, ele mostra um caminho e ele se torna um exemplo para todos que nele crê. Ao ser batizado, diz que se ouve uma voz dos céus, onde o próprio Pai declara: "Este é o meu Filho amado, que me dá muita alegria." No mesmo instante, vem sobre ele o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba. Dali do batismo, ele é guiado pelo Espírito para o deserto. O lugar onde o primeiro Adão caiu, Jesus ele vai de livre e espontânea vontade, porque ele sabia que ele precisaria passar pelos desertos da vida, por todas as tentações e vencer para nos devolver o jardim da intimidade. Isso é lindo. O primeiro Adão, ele foi plantado num jardim, mas ele perde o jardim por causa do pecado e ele vai para o deserto. E assim é a nossa vida, cheia de espinhos e abrolhos nesse mundo mau, neste mundo que está distante de Deus. Mas Jesus, ele começa o seu ministério justamente neste deserto para nos devolver o jardim e o jardim da intimidade. Ali, depois de 40 dias, sem comer, em jejum, buscando a face do Pai, se fortalecendo no Espírito. Grave isso, desertos é a oportunidade perfeita para buscarmos a face do Senhor, a face de Deus, a face deste Pai de amor. E é no deserto que Ele nos fortalece, que Ele nos ensina, que faz com que os nossos olhos vejam coisas que talvez, quando estava tudo bem, no conforto, às vezes, das nossas realidades, nós nunca veríamos. Mas ao fim daqueles 40 dias, o tentador, o inimigo da nossa alma se aproxima de Jesus e ele vence em todas as tentações pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus, mais uma vez, é o nosso norte, é a nossa bússola, é a boa semente, onde bem plantada e regada, nesse jardim cultivado pelo Senhor, nós vamos viver a plenitude. Jesus, ele passa 3 anos pregando esta palavra, as boas novas do Evangelho, curando, libertando, operando sinais e maravilhas para chegar ao fim da sua missão. Ali no jardim do Getsêmani, ele faz uma oração porque ele era homem. Então lembre-se, ele viveu aqui as nossas dores, ele fez o caminho que muitas vezes você e eu fazemos, e mais ainda, ele levou
sobre si o pecado de toda a humanidade. Nós nunca seremos capazes de entender isto na completude, na plenitude, mas o fato é que ele se fez pecado ao morrer. Mas antes ele diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice do sofrimento. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus, ele vence a cada dia. Por isso, não se desespere se hoje você é tentado. Mas, pela palavra de Deus, ele nos ensina a ser fiel aos nossos votos, às nossas alianças, aquilo que prometemos. Olhe para Jesus e se inspire nele. Mesmo ali em profunda agonia, diz que a agonia era tamanha que naquele jardim ele literalmente sua sangue. Ele sua sangue porque o peso de toda malignidade estava sobre ele. Ele vai até o fim, ele vai para a cruz e ao derramar o seu precioso sangue, ele faz remissão, redenção de todo o pecado. E todo aquele que olha para Jesus, que olha para a cruz, ele pode ter uma nova vida, um novo começo. Aquilo que parecia ser o fim, mas não foi o fim, foi o início de uma nova vida, de uma nova história, de um novo começo, porque ao terceiro dia Jesus não ficou morto. Ele vence a morte, ele vence o pecado, ele vence as tentações, ele vence o maligno e ele é vitorioso, ele ressuscita. E por conta disso, eu e você hoje podemos viver diferente. Convide o Senhor para o seu coração e aprenda com Ele. Ele foi fiel até o fim. Então que a fidelidade seja uma marca na sua vida. Não importa se até hoje você não foi, se você quebrou um voto, não sei, talvez no seu casamento, nas suas relações, mas hoje o Senhor te chama a ser leal como Ele é, a ser íntegro como Ele é, a abraçar a verdade e viver por ela, a ser alguém íntegro, inteiro, que cumpre o que promete, alguém confiável, porque confiamos nele. Amém? Eu quero terminar com este texto que está em Provérbios capítulo 3, que nos incentiva a guardar a fidelidade e a andar, a viver por ela. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão vida e paz. Vida e paz é o que desejamos. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-os ao seu pescoço, bem perto. Escreva-os na tábua do seu coração e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e diante das pessoas. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao seu pescoço e escreva-as na tábua do seu coração. Quando Deus deu a Moisés as leis, os mandamentos, ele escreveu em tábuas de pedra. Mas o convite hoje, todas as leis, todos os mandamentos, todas as ordenanças de Deus, que não nos são pesados, ao contrário, são prazerosos e nos trarão vida e paz. Escreva-as nas tábuas do seu coração. E assim viva bem, viva com alegria, viva em paz e viva a vida verdadeira que Jesus nos prometeu. A vida verdadeira, pois Ele abriu um caminho na cruz do Calvário, um preço altíssimo, para que eu e você não vivêssemos mais escravos, presos às mentiras, aos enganos, às prisões que o inimigo da nossa alma nos propõe todos os dias. Hoje você tem em você o Salvador, o Redentor, aquele que é fiel, aquele que não desistiu, aquele que foi ao fim da sua missão.
Por isso somos capacitados por Ele a fazer o mesmo. Que Deus nos abençoe e que possamos frutificar este fruto, e hoje especialmente a fidelidade. Em nome de Jesus.